quem o toca é vivificado. A regeneração consiste em uma pessoa espiritualmente morta tocar o Cristo que morreu e ressuscitou e ser vivificada. Aleluia! Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19, Paulo diz: Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. O versículo 20. Porque o apóstolo deixou doente tal irmão íntimo, sem orar para que fosse curado? Porque não aplicou seu dom de curar para curar Timóteo de sua enfermidade no estômago, em vez de instruí-lo a usar a maneira natural para ser curado? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. A resposta para essas perguntas é que Paulo e seus cooperadores estavam debaixo da disciplina da vida interior nesse tempo de sofrimento e não sob o poder do dom exterior. A disciplina é da graça na vida, o poder é do dom em poder, o poder miraculoso. No declínio da igreja e no sofrimento pela igreja, o dom de poder não é tão necessário quanto a graça na vida. De acordo com o Novo Testamento, dons miraculosos podem ter lugar quando a igreja é inicialmente levantada, mas para ela resistir ao declínio ou à perseguição, dons ou poderes miraculosos não ajudam muito. Só a vida eterna, da qual devemos tomar posse, é prevalecente. Por ela podemos resistir ao declínio e à perseguição. Alguns podem ter a impressão de que, ao cuidar do problema de saúde de Timóteo e da doença de Trófimo de maneira humana, não há nenhum registro de que ele orou por cura e certamente não aplicou o dom de curar. Em vez disso, encorajou Timóteo a tomar um pouco de vinho e deixou Trófimo doente em Mileto. Paulo cuidou dos seus cooperadores de forma muito humana. Ele não fez nada espetacular. De modo semelhante, não devemos procurar exibir-nos. Nossa ênfase deve estar na vida eterna, pela qual podemos resistir aos testes, provações, perseguições, ataques e oposição. O firme fundamento permanece. Essa resistência não depende de milagres, mas da vida eterna, que é a graça em nós. Após exortar Timóteo e ser diligente para ir antes do inverno e depois de enviar-lhe as saudações de todos os irmãos com ele, Paulo conclui: O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Vemos aqui que Paulo conclui com dois elementos principais que usou a escrever 2 Timóteo: espírito forte e a graça de Deus. O livro de 2 Timóteo, que dá instruções sobre como enfrentar a degradação da igreja, enfatiza bastante o nosso espírito. No princípio, ele enfatiza que recebemos espírito forte, sóbrio e de amor, pelo qual podemos reavivar a chama do dom de Deus e participar dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus e a graça do Senhor que dispensa a vida. No desfecho, esse livro nos abençoa, enfatizando que o Senhor está com o nosso espírito, para que o desfrutemos como graça, a fim de permanecer firmes contra a corrente negativa do declínio da igreja e cumprir o plano de Deus pelo seu Espírito que habita em nós. Glórias a Deus. É interessante notar que o apóstolo Paulo, ele tomou decisões diferentes entre situações e situações. Deus usou muito Paulo como instrumento para curar várias pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Mas em situações ele usou um método puramente humano. No caso de Timóteo, isso mostra que Deus tem a sua maneira de fazer as coisas e devemos respeitar a direção do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar essa direção em primeiro lugar, para toda e qualquer situação. Às vezes, no nosso homem natural, somos impulsionados a querer resolver o problema de imediato. Já que Deus sempre me usa em determinada situação, Ele irá me usar novamente. Mas Deus tem uma vontade. Em cada situação que estamos passando, Deus tem uma maneira específica em lidar com cada um de nós e por meio de nós. Não podemos imaginar, pensar, porque a Bíblia fala de dons de curar,
a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus para fazer vários milagres, não podemos presumir que Deus sempre vai agir de acordo com os dons do Espírito. Os dons do Espírito é a ferramenta de Deus na nossa vida, onde surge uma necessidade. Aí o Senhor nos reveste com esse manto, com essas vestes de poder, de autoridade, para lidar com algumas situações específicas. Mas o mais importante, que nos leva a vencer os momentos mais difíceis e que nos faz permanecer firme na fé, consolidando mais a nossa fé, a nossa vida com Deus, e que promove mais o nosso crescimento espiritual, é a vida interior do Espírito Santo de Deus dentro do nosso espírito. É daí que vem o verdadeiro poder da vida eterna de Deus, que é Cristo em nós. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Porque essa vida interior, quando ela flui, nós expressamos a pessoa de Deus, nós expressamos o que Deus é em seu caráter, nós manifestamos a glória de Deus, Deus é glorificado, nós expressamos a Deus. Então essa é a vontade de Deus, essa é a preocupação de Deus com cada um de nós hoje, os seus filhos. Então a Bíblia deixa esses registros detalhados, e tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido espiritual muito forte e profundo. Nessa situação, a gente que está de fora da situação, poderíamos até julgar Paulo. Paulo, você curou tanta gente, Deus te usou. Timóteo era um dos seus cooperadores mais chegados. Cooperou contigo na obra de Deus, no teu ministério. E ele estava com um problema de estômago. E esse problema, ele adquiriu apacentando a igreja, especificamente em Éfeso, quando Paulo deixou ali o seu cooperador, o jovem Timóteo. Ele estava apacentando a igreja de Éfeso. E ali tinha um clima muito tenso. Ali a igreja já não estava andando de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo. Não estava andando de acordo com o ensinamento dos apóstolos, da palavra de Deus. E Timóteo ali cooperando com esse ministério de apacentar a igreja, de cuidar das igrejas, gerou uma tensão muito grande, uma pressão muito grande ali. Que o inimigo estava atacando as igrejas já nessa época, com toda a fúria, querendo desvirtuar a igreja, querendo desviar a igreja do plano eterno de Deus, levando a igreja para outros atalhos, que não é o caminho estreito, o caminho da vida, introduzindo vários ensinamentos, fermento. Ao lermos ali em Apocalipse, vemos que a igreja em Éfeso, nessa época, ela tinha perdido o seu primeiro amor. Então a igreja já estava num estado de degradação. Era uma igreja ainda com muitas qualidades, mas que já estava perdendo o seu rumo. E Paulo, pelo Espírito, deixou cooperadores ali, especialmente o jovem Timóteo, para cuidar da igreja, para trazer a igreja de volta à sensatez. Nesse momento de desvio, de enfraquecimento espiritual, esse problema ele é mais no nosso interior. Às vezes Deus vai fazer um milagre muito grande por fora, mas não toca, nós chamamos do milagre da vida no nosso interior, que tem o poder metabólico de nos transformar metabolicamente. Para nós hoje que somos cooperadores de Deus, um fator importante que precisamos cultivar na nossa vida: a sensibilidade de sermos guiados pelo Espírito. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Somos apenas vasos. Por isso nós temos essa necessidade de nos enchermos do Espírito interiormente, até que ele transborde e revista o nosso ser exterior com o batismo com o Espírito Santo de Deus, esse batismo do revestimento exterior. Então o Espírito Santo de Deus, ele realiza essas duas obras em nós, principalmente a parte do nosso interior, que está relacionado Cristo habitando o nosso coração. Nenhuma árvore frutífera começa dando fruto. Normalmente se começa ou com uma semente, uma pequena muda, mas dentro daquela semente já tem uma vida ali. Ao jogar ela, ao plantar ela em um lugar adequado, numa terra adequada, onde recebe chuva, o sol, ela tem uma vida ali que vai ser desenvolvida, até que ela brote, até que ela cresça, ela vai fortalecendo o seu tronco, criando os seus galhos, florescendo e até frutificar. Os dons do Espírito Santo de Deus, Deus vai usar esses dons na medida necessária. Não quer dizer que Deus sempre vai fazer a mesma coisa. Não podemos sair prometendo
coisas que nem Deus prometeu. O que a palavra de Deus realmente promete para nós, e isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida, é fazer Cristo crescer em cada um de nós. E Deus vai usar toda e qualquer situação que Ele pode usar ao nosso favor, fazendo cooperar, que possamos ter intimidade verdadeira com Ele, conhecer verdadeiramente o Senhor, e como diz a palavra de Deus, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então a nossa ênfase precisa estar nessa parte da graça em vida. A graça é Cristo como nosso suprimento, nos habilitando, nos consolidando, aperfeiçoando e nos fazendo prevalecente. A Bíblia no Novo Testamento enfatiza espírito forte, sóbrio, de amor, e nos chama a atenção para um ponto importante: reavivar a chama do dom de Deus. Essa chama é do nosso espírito. Precisamos zelar, cuidar para que não falte azeite na nossa vasilha, não falte espírito de Deus em nós, para que a chama do nosso espírito possa estar acesa e nós possamos servir a Deus com um espírito fervoroso, aquecido. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu paro por aqui, espero que essa palavra venha nos edificar, nos ajustar, nos alinhar dentro do caminho de Deus. Não vamos tomar um caminho mais fácil, mais amplo, um atalho. Vamos seguir o caminho estreito com o nosso Senhor Jesus Cristo, caminho da vida. A Bíblia inteira mostra que a linha de Deus é a sua vida. Ele mostra um rio saindo desde o primeiro livro, Gênesis. Este rio percorre toda a Bíblia até chegar no último livro da Bíblia, Apocalipse, que fala do rio da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor.